João, capítulo 12, a partir do versículo 1. Os irmãos encontraram? Estarei lendo até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, eterno e glorioso, nós te damos graças, Pai, por esse dia, pelo teu santo dia. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame da tua graça, do teu amor sobre nós, para que possamos compreender e entender a tua palavra, para que possamos pregá-la com fidelidade, com alegria, com amor, possamos receber, Pai, como ela de fato é, uma palavra santa, viva e eficaz. Ilumina-nos, Senhor, ilumina-me para proclamar as virtudes do teu reino, ilumina a tua igreja para receber, Pai, tais virtudes e que elas sejam aplicadas em nossos corações de forma prática, para que possamos viver para a tua glória, como testemunhos vivos do Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Assim te oramos, te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o que acontece nessa descrição de João, no capítulo 12, é uma coisa incrível, grandiosa. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Nós vemos a igreja de Deus se sentando à mesa com o Senhor. Nós vemos o povo de Deus reunido em pequeno grupo, sentando-se à mesa com o Senhor do universo, para comer, para cear, demonstrando a sua comunhão com o Mestre. Mas o que nós vimos no capítulo anterior foi que o Senhor Jesus realizou um grande sinal, o último sinal descrito por João, aquele que fechava toda a série de sinais que ele vinha fazendo. Jesus curou, Jesus transformou água em vinho, Jesus andou sobre as águas, mas agora Jesus ressuscitou um morto. Jesus ressuscitou a Lázaro, seu amigo. Já havia morrido há 4 dias, seu corpo já havia entrado em estado de putrefação. Sua irmã disse: Senhor, já cheira mal. E o Senhor realizou tão grande sinal diante de muitos homens. Diante de muitos homens. Nós vimos que, ao ver tudo isso, o Sinédrio se reuniu ao receber a notícia de que Cristo tinha ressuscitado um morto. Eles se reuniram com o intuito de matar a Jesus. E Caifás profetizou: olha, é melhor que um homem morra por toda a nação do que o contrário, do que a nação morra, do que a nação inteira pereça. E a Escritura nos afirma que ele não falou isso por si mesmo, mas que o Senhor colocou tais palavras em sua boca. Porque ele estava fazendo, naquela profecia, o anúncio da glória da igreja de Deus, que um homem só morreria por todo o povo de Deus, por toda a igreja de Deus espalhada pela terra e pela história. Mas também ele anunciava a condenação de si mesmo, ao fazer isso não pela atitude correta, mas pela malignidade que havia em seu coração. Eles queriam matar o Senhor.
E o Senhor, como aquele que rege toda a história, que orquestra todo o universo, com a sua boa canção, que não destoa em momento algum, ele fez isso para que ficasse claro que tudo está sob o seu domínio. Ele profetizou, ele fez Caifás, sumo sacerdote, maligno, ímpio, profetizar a verdade de que Cristo morreria pelo seu povo. Mesmo que na mente deles eles estivessem falando em matar o Senhor com suas próprias mãos, a verdade é que Cristo morreria pelo seu povo. E agora, Jesus ressuscitou a Lázaro e é dito que quando começa tal perseguição, o Senhor ele se afasta, vai para um lugar chamado Efraim, próximo ao deserto, fica distante porque ainda não havia chegado a hora de se encontrar com os judeus, ainda não havia chegado a hora de se entregar para a morte. Mas agora nós vemos que Jesus volta para Betânia. O texto inicia assim, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Que coisa incrível. Uma simplicidade de uma cena com tantas verdades, apenas alguns momentos reunidos e muitas verdades são trazidas para nós, verdades práticas para a nossa vida. Primeiro, o texto começa dizendo que faltavam 6 dias para a Páscoa. Essa era a Páscoa que o Cordeiro havia de ser entregue. Sabemos que em toda Páscoa um cordeiro era sacrificado para que o povo fosse perdoado. Mas agora, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como João Batista havia dito, estava pronto. Havia chegado o momento de ele ser entregue nas mãos dos judeus. Havia um momento. O momento havia chegado de Jesus entregar a sua vida em nosso favor. Por isso que é dito, Jesus foi a Betânia. Betânia era muito próximo de Jerusalém. Eram as terras de onde Lázaro, Marta, Maria, suas irmãs moravam. E Jesus agora vai para Betânia. Talvez por volta de 3,5 quilômetros de Jerusalém. Coisa muito próxima. Dá para ir a pé. E nós vimos a quantidade de coisas que vai acontecer agora a partir do capítulo 12. A quantidade de discursos agora. Todos eles, até o capítulo 21, todos eles vão retratar um pequeno espaço de tempo. Esses 6 dias até a Páscoa, onde o Senhor estava para ser entregue. Tudo agora vai acontecer muito rápido, porque o momento que o Senhor preparou na eternidade, o dia do grande sacrifício do Cordeiro, o dia da grande redenção, estava chegando. O dia mais precioso da história da humanidade. 6 dias antes da Páscoa, Jesus ele volta para Betânia, onde ele tinha curado Lázaro, onde ele tinha ressuscitado Lázaro. E ele agora se encontra com Lázaro e sua família. Em outros livros, em Lucas, por exemplo, a gente vai ver que eles estavam na casa de Simeão. Eles estavam na casa de Simão, perdão. E eles foram dessa ceia lá. Versículo 2 diz assim, prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então, nós vemos a normalidade da coisa. As coisas continuam em sua normalidade agora, só que mais solene, mais santa. Eles prepararam uma ceia e Marta servia. Mas há uma diferença. Eu peço você que abra comigo o livro de Lucas, no capítulo 10. Porque em outro momento, o Senhor já esteve com seus discípulos reunidos. Inclusive com Marta servindo, com Maria presente. Lucas, capítulo 10. Nos versículos 38 a 42 diz assim, quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços.
Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte. Ela sentava aos pés do Senhor e ouvia o seu ensino. Nós vimos que essa era uma característica de Maria. E a de Marta era de servir. Isso é ótimo, é excelente. Nós fomos chamados para servir. Nós devemos ter serventia na casa de Deus. Porém, agora a atitude de Marta é outra. Após ela experimentar a graça, após ela ver o seu irmão sendo ressuscitado por Cristo, o texto diz apenas: Marta servia. Não há mais murmuração da parte de Marta. Ela entendeu o que lhe cabia. E nós todos devemos entender a parte que nos cabe no corpo de Cristo. Nós devemos buscar servir a Deus. Nem todos serão chamados para ser pastores, nem todos serão chamados para ser músicos, diáconos, presbíteros, o que for. Mas todos têm uma serventia na casa de Deus. Cada um com a sua vocação. Cada um para aquilo que o Senhor o chamou. E nós devemos servir, sem murmurar, entender no que nos cabe, que todos são importantes no reino de Deus. Marta experimentou a ressurreição. Ela viu seu irmão ressurgir dos mortos. Ela creu verdadeiramente no Senhor. E isso foi o que mudou na sua vida. E ao entender a perspectiva correta do Evangelho, ela agora servia. Porém, sem murmurar, sem se preocupar se sua irmã estava servindo ou não. E o texto diz, olha, Lázaro era um dos que estavam sentados à mesa com Cristo. Aquele que estava morto tempos antes, pouco tempo antes, que experimentou a morte por 4 dias. Agora, ele sentava à mesa com Jesus e os seus discípulos. Isso é uma coisa grandiosa. Porque a ressurreição de Lázaro, ela apontava para 3 aspectos da ressurreição. 3 aspectos que nós devemos estar muito atentos. O primeiro deles é a ressurreição espiritual dos salvos. Quando o Senhor chama Lázaro da sepultura, ele está mostrando que tem poder também para nos vivificar, pois infelizmente estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como diz lá em Efésios, no capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Estávamos mortos espiritualmente falando, e agora o Senhor nos vivificou. E a ressurreição de Lázaro representava que ele tinha poder para nos vivificar. Aquele que crê nele viveria para sempre. A ressurreição de Lázaro apontava para a ressurreição de Cristo física, que o Senhor havia de padecer e que ele mesmo ressurgiria entre os mortos ao 3º dia. A ressurreição de Lázaro apontava para aquele que ia sobrepujar a morte, não apenas tirando das mãos da morte a vida de outro, mas a própria vida seria trazida a ele, Cristo. A ressurreição de Lázaro, ela nos lembra, ela nos revela, e ela deve nos fazer estar atentos e nunca esquecer que no grande dia, que no glorioso dia, nós, todos, os eleitos de Deus, serão ressuscitados. Terão seu corpo ressuscitado, e agora um corpo glorioso para viver a eternidade. Essa é a ressurreição de Cristo. É isso que, quando olhamos para Lázaro, devemos enxergar. O Deus que é poderoso para nos livrar de qualquer morte. De qualquer aspecto da morte. Seja espiritual, seja física, seja eterna. O Senhor sobrepuja a morte. Ele destruiu a morte. Mas também nós somos ensinados que aqueles discípulos estavam assentados à mesa com o Senhor, com o Mestre. E é importante para que nós nos assentemos à mesa do Senhor. Me refiro à ceia, à solenidade da ceia do Senhor. Que nós sejamos renascidos, ressuscitados espiritualmente. Portanto, a ceia não deve ser administrada para qualquer um.
senão apenas para os crentes que foram batizados, que representam que eles morreram para o mundo e que Cristo os ressuscitou dentre os mortos. Para ter comunhão com Cristo, é necessário ter o Espírito vivificado por Ele mesmo. E o texto continua, versículo 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Olha que coisa maravilhosa nós vemos. Estava Maria ungindo a Cristo e agora enxugando com seus cabelos. Algumas pessoas diriam que é uma vergonha uma mulher soltar os cabelos naquela época próximo aos homens, senão que o cabelo tinha que estar preso. Mas agora Maria, ela não só solta, como ela começa a enxugar com seus cabelos os pés do Senhor. Quantas vezes nós nos preocupamos na forma de adorar a Deus, de servir a Deus, quando estamos diante dos ímpios, diante dos homens, pensando: o que é que vão pensar de mim então, se descobrirem que eu sou crente? Será que eu não vou ser mais tão descolado assim? Será que as pessoas não vão querer ter a minha proximidade? Não importa. Não importa, o que importa é que devemos adorar o Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, entregando o melhor a Cristo. Somos ensinados também que não há outro melhor lugar para estar do que senão aos pés de Cristo, como Maria estava. Não há outro melhor lugar. Devemos estar aos pés do Senhor constantemente, aprendendo dele, com a certeza de que isso não será tirado de nós. Aos pés do Senhor é o melhor lugar. Sentado à mesa com o Mestre, em comunhão com os irmãos, unidos, falando de Cristo, servindo ao Senhor, suportando uns aos outros. Esse é o melhor lugar para estar, aprendendo com o próprio Deus. Nós somos convidados a viver em comunhão, como uma verdadeira comunidade, no qual um ajuda o outro, no qual um dá suporte ao outro, em todas as formas possíveis. Qual é a melhor, então, atitude que devemos ter para com o Senhor quando olhamos para Marta? Quando olhamos para Maria, perdão. A melhor atitude que devemos ter para Deus, para o Senhor, para o Mestre, é entregar o nosso melhor. Ela entregou o seu melhor. O texto afirma que ela derramou um perfume de nardo puro. Isso era uma coisa extremamente cara, valiosa, porque não se extraía nardo puro dali. Tinha que vir do Tibete, tinha que vir lá da Índia, de lugares remotos, portanto era uma coisa muito cara, muito rara de se ver. E ela entregou o seu melhor. E nós devemos entregar o nosso melhor a Deus. Não devemos estar aqui diante do Senhor de qualquer forma, senão que Ele deve ser a nossa prioridade. Ele deve ter a primazia em tudo. Maria servia com alegria. E nós devemos entregar o nosso melhor, não de forma pesada, como se eu estou perdendo alguma coisa. Não. Quando a gente entrega a Cristo, a gente está ganhando tudo. Ele já nos deu tudo. Nós vemos que Maria, ela ungia o Senhor com seu perfume de nardo puro. E aquilo ali apontava para a unção de Cristo, para os seus ofícios. Aqueles que eram ungidos com uma função. E Cristo foi ungido. E aquela forma que Maria estava fazendo apontava para os 3 ofícios de Cristo. Primeiro, Jesus é profeta. Ele revelou a todos a salvação que vem do Pai. Seu ofício profético. Ele é a própria palavra encarnada. Ele é o verbo encarnado. Ele é a própria salvação. Segundo, revelava o seu caráter de sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, como está escrito no livro de Hebreus. Ele é aquele que entregaria o cordeiro para Deus. E não somente isso, ele era o próprio cordeiro. E ele já havia declarado: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu mesmo tenho poder para reavê-la. Jesus era
sumo sacerdote para sempre. Ele era, não, ele é. Ele continua sendo. Terceiro ofício de Cristo. Quando os profetas iam ungir os reis, agora fica claro que Jesus é de fato o rei eterno, aquele que se assenta para sempre no trono de Davi. Aquele que põe todos os seus inimigos por estrado de seus pés. E quando Maria unge Cristo, fica claro quem ele é. Profeta, sacerdote, rei, o próprio sacrifício, o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Salmo 133, isso me lembra muito o que acontece no Salmo 133, os irmãos não precisam abrir. Eu leio um salmo curto, conhecido de todos, que diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É como Maria ungindo a Cristo e o óleo descendo sobre o seu corpo até sobre os seus pés e ela enxugando seus pés com seus cabelos. Mas o Senhor diz, ainda no versículo 7 desse pequeno salto, deixa, repreendendo Judas, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Jesus havia de ser sepultado. E agora aquela unção também representava a unção da sua morte. Agora Cristo estava sendo ungido para morrer. Versículo 4 continua o texto. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Veja que sempre que os evangelistas tratam de Judas, é sempre Judas Iscariote, aquele que era o traidor, aquele que estava para trair Jesus. Ele é sempre identificado como traidor. E Judas, ele não tem falas no livro de João, no Evangelho, a não ser esta. A única vez que aparece uma fala de Judas Iscariotes, do traidor, é a fala que revela o mais puro, espúrio e maligno desejo do seu coração, a sua impiedade. Judas não tem outras falas, senão aquelas que revelam a sua impiedade. Afinal, a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Vamos ler os versículos 5 e 6. A fala dele é: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Alguém poderia olhar, ouvir a fala de Judas e pensar: nossa, realmente isso faz sentido. Isso é virtuoso. A gente pensar agora nos pobres. Não. Não é essa a intenção de Judas. Versículo 6, nós temos um narrador chamado narrador onisciente, que é João, o apóstolo. Ele sabe, porque ele já passou por todas essas coisas. E ele escreve: ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Nós vemos primeiro o que chama a atenção: o valor do perfume, 300 denários. É importante os irmãos lembrarem que um dia de trabalho normal, de um trabalhador normal, comum naquela época, valia 1 denário. Considerando os sábados que eles não trabalham, 300 denários significa 1 ano inteiro de trabalho de um trabalhador comum. E Maria agora estava derramando sobre Cristo o que ela tinha de melhor, de mais valioso, de mais precioso. E Judas, ele abre os olhos para aquilo e o seu coração se move no caminho da impiedade, da perversão. E ele só pensa nos valores que aquilo pode
trazer. Afinal, ele era o tesoureiro. Ele era aquele que tinha a bolsa, como o texto diz. E o texto revela que ele tirava dela, ele roubava, ele era ladrão. É isso que Judas é. Ladrão, mentiroso, assim como seu pai. Afinal, ele é o filho da perdição, como está escrito. Ele é filho do diabo. Ele era como os outros que vêm para roubar, que querem destruir, que querem matar, como ele fez. E mais, os denários que eram moedas de prata, que ele queria roubar, aquele perfume que valia 300, ele vende a Cristo apenas por 10% daquilo, por 30 moedas de prata. Um dízimo. Quantas pessoas não têm se corrompido pelos dízimos alheios? Quantas igrejas não vemos sucumbir pela ganância dos seus líderes, porque querem enriquecer às custas do povo de Deus, assim como o ímpio Judas. Isso é tão evidente hoje, tão prático hoje, como já era naquela época. Mas Maria estava ali entregando o que ela tinha de melhor, enquanto Judas olhava para ela. Agora é posto em contraste os dois. Maria entregando tudo que tinha. E Judas agora invejoso, ladrão, querendo roubá-la. Em que posição nós estamos? E se nós estamos na posição de Maria, que é o que devemos estar, como crentes fiéis, a pergunta é: o que é que você tem entregado ao Senhor então? Ela entregava o que tinha de melhor, o que tinha de mais valioso. Você tem feito isso com alegria? Você tem cultuado ao Senhor com alegria? Um dia te é exigido. Você tem entregado o seu melhor. Estado aqui diante do Senhor para aprender do seu amor, da sua glória, das riquezas imutáveis do seu evangelho. Com alegria, você tem entregado, servido a Deus. Você tem lutado contra o pecado, fugido da aparência do mal. Com toda força, pensando em isso, glorifica ao meu Deus. Eu não vou fazer isso porque isso é mal. Eu farei isso porque isso é para a glória de Deus. Você tem agido assim. Você tem entregado o seu melhor, o seu esforço, a sua vida ao Senhor, o seu tempo. Porque a gente gasta tempo com tantas coisas. A gente gasta tempo com tudo. Mas e para o Senhor? E para o ensino da sua palavra? E para a pregação do Evangelho? Você não tem se incomodado ao ver as pessoas morrendo sem Cristo? Isso não te comove, não te deixa triste? Ao ver um parente, um amigo, um conhecido ou quem quer que seja morrendo? Esses carros passam anunciando: fulano morreu, a família enlutada, agradece pelas condolências, agradece por tudo e convida para o sepultamento. E mais um morre, e mais outro morre. Isso não tem movido o seu coração de tristeza, porque tantos estão morrendo sem Cristo. Às vezes parece que nós pregamos e dizemos viver uma fantasia. Esquecemos que aquelas pessoas já estão em condenação nesse momento, sofrendo pelos seus pecados. Versículo 6, como eu disse, Judas não se preocupava com os pobres. Ele falou aquilo porque ele era ladrão, porque ele tinha bolsa. Nós vemos a malignidade sendo expressa agora no coração de Judas. Ele era traidor e era ladrão. E é fato que o pior inimigo que alguém pode ter não é aquele inimigo declarado. A gente sabe que é inimigo, não chega nem perto. O pior inimigo que a gente pode ter é aquele que diz ser seu amigo, que está próximo, que quer enganar. E quantos não estão dentro da igreja assim? E quantos Judas não estão liderando ministérios com o intuito apenas de roubar, de destruir o povo de Deus, de usurpar as ovelhas de Cristo para tirar a sua lã e para comer da sua gordura. Nós vemos o quão perigoso é essa área, né? No dinheiro, esse apego, essa idolatria. Quando o nosso tesouro, a nossa riqueza deve estar em Cristo, que provém todas as coisas. O coração de Judas estava naquela bolsa. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E lá estava o de Judas. Ele vendeu o Senhor por apenas 10% daquilo. 30 moedinhas de prata. Em 30 moedas de prata, ele traiu o filho do homem.
E quantos não têm traído por muito menos? Por uma noite de prazer, por uma mentira, pelo adultério, pela embriaguez, pelo homicídio, pela maledicência, por tantas coisas. Nós vimos também aqui a falsa piedade na vida de Judas. Ele tinha um senso disfarçado de amor, de caridade. E nós vemos isso diariamente. As pessoas querendo aparecer tão boas. Olha, eu sou tão bom, eu já faço tudo isso. Qualquer um que olhasse para Judas, talvez sem conhecer, ao andar ali no meio do povo de Deus, diria que ele é um homem muito bom, que queria fazer uma caridade. Talvez até o seu discurso tivesse movido o coração de alguns discípulos, dos outros que estavam lá, e pensado, realmente é isso mesmo, é melhor a gente dar aos pobres, vender e dar aos pobres. Nós temos os discursos políticos, onde alguns dizem que cobrarão agora de você imposto, mais impostos e mais impostos, porque agora, com esses impostos, a gente vai ajudar os pobres. Meus irmãos, a igreja ela deve voluntariamente amar os pobres, amar a todos e ajudar a todos. As igrejas devem fazer isso por amor, não por obrigação, como Judas queria. Judas queria exercer o poder sobre o que era do outro, que era de Maria. Dizer, olha, pega isso que é seu e vende e dê aos pobres. Não. Isso vem do nosso coração. Nós devemos dar o melhor antes de tudo para Deus e também ajudar aos necessitados. A verdadeira caridade. Nós devemos ter o coração movido para isso. As igrejas devem fazer isso. Afinal, a nossa justiça deve ceder em muito à justiça dos fariseus hipócritas, que também já faziam isso, que Judas queria fazer. Versículo 7. Mas Jesus disse, deixa. Jesus repreende Judas. Deixa. Jesus conhecia o intento do coração de Judas. Ele não ia revelar porque tinha motivo, porque estava tudo programado, os planos divinos, de que ele havia de trair o Senhor. Mas Jesus repreende Judas. E aqueles discípulos, talvez que olhando, ficaram sem entender. Afinal, a gente não é ensinado a amar os pobres. Mas Jesus disse, deixa, para que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Cristo agora está lembrando que o mais importante é Ele e que Ele estava prestes a morrer. Prestes a entregar a sua vida. E Ele fala e repete, e os seus apóstolos, os seus discípulos não entendiam. Até o dia eles não entendem. E Jesus continua, explica para nós também hoje. Porque os pobres, versículo 8, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. O que o Senhor está dizendo para aqueles homens? É que a nossa prioridade é Cristo. Para eles ali, Jesus está falando fisicamente, eu estou aqui com vocês por pouco tempo, mas chegará um momento que eu não estarei mais. E para nós, o ensino que fica é que Ele é a nossa prioridade. Cultuar a Deus é a nossa prioridade. Seja o culto ordinário da vida no dia a dia, como o culto solene, onde somos convocados por Deus para publicamente adorar o seu nome, adorar o Senhor. Nossa prioridade é Cristo. Gastamos o nosso tempo com muitas coisas, mas naquele chamado solene devemos responder com sim. Nos outros momentos é que nós nos dedicamos aos pobres, é que nós nos dedicamos às nossas coisas pessoais. Ajudar o necessitado deve ser uma constante na vida do crente. Não é um eclipse, uma coisa que acontece uma vez ou outra. Deve ser uma constante. A vida do crente deve ser ajudando o necessitado de todas as formas possíveis. De todas as formas possíveis. Das coisas mais simples às mais complexas, nós devemos estar aptos. Comecem a ajudar as pessoas. E vocês verão a glória de Deus. O amor de Deus na vida de vocês. Nós devemos tributar o nosso melhor a Cristo. Seja
ao prestar culto, ou seja, a ajudar os pobres com apenas um copo d'água, ou com alimento, ou com ajuda, com auxílio, com o que quer que seja. Nós somos chamados para viver a verdadeira caridade. Não é essa que a gente marca um dia. Pode haver um dia marcado para distribuir uma sopa, um alimento? Pode. Mas é a nossa vida ordinária, o dia a dia. Olhar para o necessitado, olhar para o carente. Qual a sua atitude? Devemos priorizar Cristo, mas também somos chamados para praticar o bem. Não com hipocrisia, não com o que é do outro, apontando, olha, venda isso e dê, faça isso, mas com o que é nosso, propriamente dito. Versículo 9, o texto diz que obviamente se encerra a sessão e o texto muda um pouco o foco importantíssimo. Que diz assim, no versículo 9, uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Olha, então, nós temos agora uma numerosa multidão dos judeus. E é importante nós sabermos por que uma numerosa multidão. Afinal, 6 dias para a Páscoa. Isso quer dizer que eles tinham que sacrificar em Jerusalém, a menos de 4 quilômetros de Betânia, e todo Israel agora se dirigia para lá. Jerusalém agora ficava lotada, porque as pessoas iam sacrificar, iam para o sacrifício, comemorar a Páscoa. E é dito que uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia, próximo a Jerusalém. E é dito que eles foram lá não só por causa de Jesus. Eles ficaram sabendo que Jesus estava lá, mas eles não foram lá apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Eu fico pensando, se a gente ouve que alguém ressuscitou dentro dos mortos, quem é que ia querer ver? Eu acho que todo mundo ia querer saber, será que é verdade? Lázaro ressuscitou dos mortos. Mais que isso, as pessoas viram morto. As pessoas sentiram seu cheiro, cheirava mal. E agora, não é possível. Ele não só está vivo, como ele agora senta e come. Como o próprio Senhor fez questão de fazer para provar a sua ressurreição verdadeira. Que ele sentou e ceiou com seus discípulos. Que ele comeu peixe na praia. Ao dizer, jogue a rede do outro lado. E aqueles judeus, eles queriam ver Jesus e Lázaro. Não só Jesus, mas Lázaro, que tinha sido alvo de tão grande sinal, de tão grande milagre, ressuscitar dos mortos. Imagina, a curiosidade do povo devia ser muito grande. Quem ouve de alguém que estava morto um dia e no outro está vivo? A gente não ouve. Porque só Deus pode fazer tal sinal. Mas a verdade é que isso acontece sempre que alguém se converte. E um dia estava morto. Ouviu a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo habitou o seu coração e lhe deu vida em Cristo. Estava morto e reviveu. E a Bíblia não fala se Lázaro dialogou com alguém, se contou a sua experiência dos 4 dias de morte, como foi, o que ele viu. Não relata. Não há escrito sobre isso. Afinal, como foi a experiência de Lázaro na morte? E a resposta é, não importa que nós saibamos disso, porque não foi revelado. Assim como quando Paulo sobe ao 3º céu, e ele diz, olha, as palavras que foram ditas lá são inefáveis, infaláveis, não podem ser ditas para vocês. Assim acontece com Lázaro. Quando nós experimentarmos a morte com Cristo, saberemos que mesmo que mortos, viveremos. E veremos a glória de Deus. Que esse grande dia chegue para todos nós, de nos encontrarmos com o Salvador para a eternidade. Como Paulo disse, viver para ele é Cristo, mas morrer
é lucro. Versículo 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Olha que coisa. A malignidade. Veja, não é malignidade de qualquer um. É dos principais sacerdotes. E os principais sacerdotes nessa época, meus irmãos, eram os saduceus. Coisa bastante interessante. O Caifás, o sumo sacerdote, era saduceu. Era outra seita judaica na época, que divergia dos fariseus. Os fariseus extremamente legalistas, os saduceus também, porém, eles tinham uma crença de que não havia ressurreição. E agora, ao Lázaro ressuscitar, e todo o povo curioso sair de Jerusalém para ir visitar, para ver se ele está vivo de fato, e voltar crendo, como diz o texto, mexia na integridade da doutrina ímpia dos saduceus. Pronto, agora acabou tudo. Eles verão que existe ressurreição. Eles não seguirão mais a nós. Seguirão Cristo. Vão proclamar o Rei. E a gente vai ser falido. Perderemos tudo. Afinal, o homem ressuscitou dos mortos. Acabou com toda a nossa doutrina. E os saduceus, eles eram ímpios, maus. Não acreditavam na doutrina das mais importantes, que é a doutrina da ressurreição. Todos, absolutamente todos, ressuscitarão no grande dia. Os que tiverem feito bem para a vida, os que tiverem praticado mal para a morte eterna. E o interessante, meus irmãos, é que dias antes, Caifás tinha profetizado: um homem tem que morrer pela nação. É melhor que um homem morra pela nação. Mas agora, ao ver que os judeus se moviam para ver Lázaro, na mente dele, deturpada, maligna, essa regra agora já tem que ser mudada. Opa, não é mais só um homem que precisa morrer. Agora 2 homens precisam morrer. Não só Jesus precisa morrer, mas Lázaro também precisa morrer. Eles resolveram matar Lázaro. A verdade, meus irmãos, é que os ímpios, eles detestam, eles odeiam não só o Senhor, mas também a obra que o Senhor faz na vida da igreja. Mas também a obra santa e gloriosa que ele faz na vida dos crentes. Os ímpios odeiam, eles detestam a Cristo. E a resposta é simples, é porque eles não são das ovelhas de Cristo. Eles não são dos eleitos de Deus. Via de regra, os discípulos fiéis do Senhor, aqueles que seguem a Jesus, eles são odiados. Mas devemos estar atentos, meus irmãos, para que a gente seja odiado pelo motivo certo. A gente precisa ser odiado, muitas vezes, pelo mundo. Mas a gente precisa ser odiado pelo motivo certo. Por pregar a verdade, por viver de forma digna, santa e justa. Não devemos dar motivos ímpios e maus para que o mundo nos odeie. Senão que ele tem que nos odiar. Porque eles olham para nós e veem Cristo em nós. Se não for por isso, de nada vale. O versículo 11 diz: motivo porque a mudança havia acontecido na mente dos saduceus. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Eles viram o grande sinal que o Senhor Jesus tinha feito, de ressuscitar o homem dentre os mortos. E o Espírito Santo, por ocasião desse sinal, movia-se no coração deles para que eles crescem verdadeiramente para a salvação. Esse é precisamente o motivo do ódio deles. A ressurreição de Lázaro abriu os olhos de muitos. Não só aquele cego passou a ver, mas muitos cegos passaram a ver a verdade de que Deus é Cristo. Cristo é Deus. Muitos homens ressuscitaram com Lázaro. Muitos foram chamados para a vida santa do Evangelho. Porque ele vos deu vida. O Senhor deu vida a eles, como também tem dado a nós, que temos ouvido e recebido da sua palavra.
que vemos de tudo isso, meus irmãos? Assim como Lázaro foi, em sua própria vida, a manifestação da glória de Deus, ao ressuscitá-lo dentre os mortos, nós mesmos devemos andar em novidade de vida. Afinal, se nós estávamos mortos e fomos ressuscitados espiritualmente, nós devemos andar em conformidade com o Evangelho, em conformidade com a palavra de Deus, praticando a sua justiça, praticando a caridade, o amor, entregando o que temos de melhor ao Senhor, nosso Deus. Nós somos chamados para sermos como Lázaro, testemunhos vivos. Aquelas pessoas, elas saíam de Jerusalém, iam para Betânia, para ver se foi verdade o que aconteceu. Nós, assim como Lázaro, devemos ser testemunhos vivos da obra redentora de Cristo. O Mário de hoje não pode ser o Mário do passado, que se for, então não houve obra. Mas se ele tem me mudado, me transformado, nós devemos viver para a sua glória. Se o Senhor já te tirou dentre os mortos, se Ele já te tirou do vale da sombra da morte, da condenação eterna, e te fez um cidadão celestial, ande de fato como um cidadão celestial. Ande de fato como alguém que foi transformado pelo Evangelho. A sua promessa, meus irmãos, a promessa que o Senhor fez para nós, para a igreja, para aqueles que foram salvos, é que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Essa é a promessa e continua sendo válida. Portanto, nós devemos nos aproximar dele, do seu trono, do trono da sua graça, confiados em que ele pode nos socorrer em nossas aflições, em nossas angústias, nas nossas fraquezas. Mas também devemos nos aproximar dele quando estamos bem, para tributar a ele louvor, glória e honra por tudo que ele fez, por tudo que ele é. Somos convidados a sermos cultos vivos, verdadeiros testemunhos da obra de Cristo. Que a gente não seja pedra de tropeço, que nós não sejamos filhos da perdição, como Judas, que andou 3 anos com Cristo, mas não absorveu nada do seu amor, nada da sua graça, nada da sua glória. Que sejamos servos humildes, mas que exalamos o verdadeiro perfume de Cristo, para que as pessoas olhem para nós, não para nos glorificar, mas para dizer, essa pessoa é diferente. Ela foi transformada por Cristo. O Mário que eu conheci não é mais o mesmo. Fulaninho que eu conheci não é mais o mesmo. Foi transformado. É outra pessoa. Eu vejo Cristo nela. Que assim seja com nós. Todos nós. Creiam verdadeiramente, meus irmãos, para a salvação. Amém. Vamos orar. Deus eterno e glorioso, nós te damos graças, Pai. Nós te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos use para que sejamos apresentados diante de Ti e diante de todos como um culto vivo a Ti. Nós sejamos santos, Pai, diante de Ti, diante de todos. Ajuda-nos, Pai, a viver em conformidade com o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Pai, a Te buscar com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, o nosso corpo, para que possamos Te prestar culto, para que possamos Te glorificar, Te adorar, Pai. Pois não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro, Pai, pelo qual importa que sejamos salvos. Ajuda-nos, Senhor, a viver em conformidade com a Tua palavra. Ajuda-nos a praticar a verdade. Ajuda-nos, Pai, a sermos crentes, piedosos, caridosos, santos. Em nome de Jesus, Pai, aplica a Tua palavra em nossos corações. Ajuda-nos, Pai, a não nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas para que andamos retos para o alvo que é o Senhor. Que nós não erremos o alvo, mas que vivamos para a Tua glória. E assim te oramos, em nome de Jesus. Amém.
Vamos cantar mais um cântico, irmãos.